Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Muito bem, uma palavra já muito conhecida, né? Nós estamos lendo aqui já há alguns dias, para nós falarmos aqui sobre os 10 conselhos para um casamento sólido e feliz. É claro que, por mais sólido e feliz que seja esse casamento, ele vai ter dificuldades sempre. Porque mesmo a casa aqui, construída sobre a rocha, ela sofreu os mesmos ataques que a outra. Só que como ela estava bem alicerçada, ela não caiu, ao contrário da outra, que sofreu os mesmos ataques, mas estava solidificada sobre um fundamento frágil, areia, né? Eu vou mais além, tem alguns relacionamentos ainda que são menos ainda, eles estão solidificados sobre geleia, né? Pior que areia ainda. Então, irmãos, é muito importante a gente colocar todos esses conselhos aqui em prática. Praticar, lembrar sempre de praticar. Os irmãos já perceberam que uma pessoa, quando ela vai tirar carta, autorização para dirigir, ela, na verdade, ela aprende mais teoria. Mas quando ela começa a dirigir depois, ela vai adquirindo prática. A prática do dia a dia, de dirigir, parar na esquina, dar seta, estacionamento, fazer baliza, tudo aquilo, né? Porque uma pessoa, a não ser que ela já tinha aprendido a dirigir, ela não vai aprender a dirigir tirando carta. Infelizmente não, né? Mas no dia a dia, depois, ela vai... E assim em todas as áreas, né? Nós só vamos ter êxito, irmãos, se nós começarmos a praticar o que nós estamos aprendendo, através da palavra de Deus. Senão, nós vamos passar dias e dias aqui na igreja, e vamos chegar o momento de nós partirmos, ou quem sabe Jesus voltar, e nós vamos ter muito pouco êxito, talvez nenhum, em todas as áreas, né, da nossa vida. Talvez alguns podem até ter êxito, né? Como a gente vê muitas pessoas aí fora, né, que nem tementes a Deus são, mas tem êxito em outras áreas da sua vida. Mas nós somos crentes, e nós precisamos ter o nosso manual. Nós temos o nosso manual. E o manual do cristão é a Bíblia Sagrada, não é? Então nós precisamos praticar o que está aqui. A nossa orientação, os princípios que nós cremos, está registrado na Escritura Sagrada. Então eu tinha parado aqui para a gente continuar, semana passada, falando sobre aquelas raposinhas que podem ir se avolumando no nosso relacionamento, pequenos problemas, né?
e depois ela vai, aqueles pequenos problemas vão se transformar num grande problema. E isso faz com que o casamento, o relacionamento, ele possa ruir, cair como essa casa que estava construída sobre areia. Jesus, irmãos, o mestre dos mestres, ele utilizava as coisas simples para nós entender. Casa, construção, né? Grão de mostarda, as coisas simples, pássaros, os lírios do campo, as coisas do cotidiano, para que nós possamos compreender a lição. A didática de Jesus é simples e eficaz. Então só não vai praticar quem não quiser, porque está muito claro para nós. Então eu tinha falado para os irmãos sobre algumas raposinhas, eu falei sobre a internet, né? Redes sociais e assim por diante. Falei sobre os ciúmes, que é um grande problema, né? Se nós não soubermos administrar ele vai trazer consequências, efeitos colaterais muito grandes no relacionamento. Falei também sobre a infidelidade conjugal, que é com certeza uma raposinha, né? Que acaba se tornando uma grande raposona, porque tem feito muitas pessoas se separarem, abandonarem o casamento. Tragédias acontecem por ciúmes, por infidelidade, grandes tragédias, e às vezes algumas até próximas de nós, né? Que a gente fica sabendo aí, que aconteceu porque envolveu ciúmes, envolveu infidelidade, envolveu mentira. E eu já falei para os irmãos, vou repetir, né? Poderia até elencar junto aqui. A mentira é uma raposinha também, porque a mentira, irmãos, uma vez eu disse para os irmãos aqui, que o diabo, ele tem várias ferramentas que ele age, que ele utiliza, para poder minar a vida do crente de modo geral. Só que ele só tem um cabo, só um cabo. Esse cabo que ele usa para qualquer dessas ferramentas é a mentira. Porque com a mentira, nós tentamos fazer um paliativo, né? Para outras coisas, outros erros. E é muito comum, às vezes, a gente pegar uma mentirinha e querer uma dessas raposinhas para poder acobertar outro erro, que talvez seja até um pouco mais grave. Então, muito sério, infidelidade conjugal. E outro sim, agora, mais uma raposinha, que é muito séria também. Falta de prioridade para com o nosso companheiro ou companheira, cônjuge, né? Quem nós temos priorizado? Uma pergunta para todos nós, aqui. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Todos? Muito bem. Então, quem é a sua e a minha prioridade? São os filhos? Os netos? Quem é a sua prioridade? O teu vizinho? O nosso vizinho? Quem é a prioridade? Você que vai assistir nas redes sociais, quem você prioriza dentro da sua casa? É o seu filho, o seu neto, o teu amigo, os companheiros, né? Quem é que nós priorizamos? Porque quem vem em primeiro lugar, irmãos, para nós? À luz da palavra de Deus, vamos ler um texto, Tito capítulo 2, versículos 3 e 4, muito conhecido, né? Tito 2, 3 e 4. Um dia eu estava aconselhando um casal, depois que acabou o encontro de casais, e a mulher disse para mim assim, crente, ela falou assim para mim, pastor, é o seguinte, para mim, se os meus filhos estiverem bem, eu não quero nem saber o que está acontecendo com meu marido. Pessoa que cantava na igreja, que falava em línguas estranhas e tudo. Então fiquei pensando, qual será a escola que essa mulher está participando? Olha lá, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, quer dizer, segurar a língua, né? Não dadas a muito vinho, mestras, sabe o que é mestras do bem? Os irmãos sabem o que é mestras do bem? É quem ensina o bem, quem tem lição para dar sobre o bem. Olha lá,
para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos. Não está errado ali não, irmãos? Não está invertido ali? Sim ou não? Está certo aquilo ali? Não está invertido? Por que a Bíblia, por que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, inspirou os homens, por que ele não colocou ali na frente primeiro os filhos? Maridos e filhos. Porque essa é a ordem de Deus. Essa é a ordem de Deus. Porque quando chegar a velhice e os filhos se forem, vai sobrar só o companheiro. E antes que esses filhos chegassem, já tinha alguém. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Prioridade. Então eu preciso sempre lembrar, lá em casa eu sempre falo, ó, você é minha prioridade, eu sou a sua prioridade. Depois vem as filhas, depois vem os netos. Isso daqui, irmãos, é algo que nós não podemos passar por cima, ok? Eu sei que muita gente, até pessoas que talvez vão assistir nas redes sociais, acreditam que isso daqui é uma grande besteira, mas não é. Se eu ignorar um fundamento, um princípio bíblico, eu estou colocando em risco todas as demais coisas na minha vida cristã. Porque isso aqui é um princípio que foi ensinado por Deus e nós não podemos ignorar. Então, lembrar de quem é a nossa prioridade. Sempre que for acontecer qualquer coisa na sua casa, qualquer evento, qualquer viagem, o que for, primeiro marido e a esposa. Primeiro marido e a esposa. Se não cabe a mim, não cabe a minha esposa, não cabe eu também. Não é? Então a minha esposa tem que estar comigo. Sabe que eu tenho uma tia, vocês conhecem ela, é a Dulce. Ela é assessora de um deputado. E um dia, ela foi no gabinete desse deputado, lá em São Paulo. E chegou lá, ela foi com o marido dela. E ela foi anunciada, ela falou para a secretária falou, dona Dulce, aguarda só um pouquinho que o deputado está num telefonema, ele vai atender a senhora. E aí quando ela disse, agora a senhora já pode entrar, ela foi entrando e o marido foi também. Aí a moça disse, dona Dulce, ele não vai poder entrar, porque o deputado quer falar com a senhora. Ela disse assim, espera um pouquinho, ele é meu marido. Se ele não entrar comigo, eu não entro no gabinete do deputado. Aí ela disse, não, mas então volta lá e fala para ele, porque eu não tenho segredo com ele, ele é meu marido, eu e ele somos uma só carne. Olha, irmãos, ela congrega numa igreja neopentecostal. E aí a moça voltou lá e falou assim para o deputado, a dona Dulce falou que não vai entrar aqui sem o marido dela. E o deputado falou, não, então pode mandar ele entrar junto. Irmãos, o que é isso daí? É uma pessoa que entendeu o mistério do casamento, da unidade, uma só carne. Como é que nós tratamos o nosso cônjuge? Ele é prioridade? Ou quem é prioridade na nossa vida? Vamos pensar, né? Bom, 8º conselho. Cuidado com as finanças. Cuidado com as finanças. O dinheiro, segundo os especialistas, é a segunda causa de divórcio no Brasil. Sabiam? Que o dinheiro é a segunda causa que mais culmina em divórcio? Isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Esse assunto precisa ser mais estudado e mais ensinado na igreja. Porque o que se ensina muito hoje sobre dinheiro, Jesus falou muita coisa sobre dinheiro, né? Mas o que se ensina muito, sabe o que é? Mensagens e mais mensagens para poder fazer o povo dar dízimo e oferta. Para arrecadar dinheiro, colocar dinheiro em envelope. Isso se ensina muito, né? Maneiras de prosperidade, votos, ofertas, isso se fala muito. Mas como questões administrativas, é claro, irmãos, que nós sabemos que cada um faz do seu dinheiro o que quer. Cada um trabalhou, ganhou o seu suor, né? Entretanto, existem conselhos nessa área para nós também.
Deus se preocupa com o seu povo. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável em todas as áreas. E Ele tem conselhos para nós nessa área, em todas as áreas, para que nós possamos caminhar bem e sofrer o menos possível, né? Então, vamos ler um texto que os irmãos já conhecem bem também, para a gente dar uma olhada nas questões de administração. Provérbios 31, do 10 ao 31. Vou ler aqui com vocês. A partir do verso 10. Amém? Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem, né? E não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Lã e linho, né? Perceberam isso aqui? Lã e linho, dois elementos. Um elemento é de origem animal, outro é de origem vegetal. Lã e linho. Significa que ela trabalha em todas as áreas e ela está coberta em todas as áreas. Lã e linho. Observe, versículo 14. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que a sua mercadoria é boa. Sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos seguram a roca. Isso aqui fala de um instrumento de costura, né? É um instrumento de costura. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa, olha aqui, toda a casa, porque ela sabe que toda a casa vai ser atacada, no alicerce, no telhado e nas paredes. O que ela fez? Toda a sua casa está vestida de lã escarlata. O sangue de Jesus está no umbral da porta, ela não só no umbral, nas paredes, ela no telhado, no piso, em todos os lugares. Essa mulher aqui é muito sábia, irmãos. Olha aqui. Seu marido, 22, faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando ele se assenta entre os anciãos da terra. Ele faz linho fino e o vende. Ela faz linho fino e o vende. Entrega cintos aos mercadores. A força e a honra, dois elementos que estão no trono de Deus. Vocês sabiam que o trono de Deus ele é sustentado por força, justiça e honra? Tem dois elementos que estão no trono de Deus, que está na casa daquela mulher. Olha aqui, versículo 25. E ela regozijará no tempo vindouro. Ela abre sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei da bondade. Sabedoria, né, no falar. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Irmãos, na verdade, falta para mim aqui adjetivos para poder explanar sobre essa mulher, esse modelo de mulher que a Bíblia está revelando.
ela excede o valor de joias, de rubis, que é uma joia muito cara, uma pedra preciosa muito cara. Essa mulher, esse texto aqui, ele é especial, irmãos. Ele tem muitas lições aqui. Não são poucas lições. Nós poderíamos falar aqui, talvez uns 6 meses, sobre esse texto aqui. Porque ele é muito rico. Muito rico. E essa mulher, ela é uma mulher empreendedora. Esse texto aqui, quando a gente vai dar uma olhadinha no original hebraico, a gente percebe que ele é um acróstico. Os irmãos sabem o que é um acróstico? Um acróstico, ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico e depois termina. Ele vai começar com a primeira letra e depois ele vai terminar com as 22 letras do alfabeto hebraico. Porque o hebraico, ele revela os números. A numerologia hebraica está dentro das letras. Então aqui ele vai listando inúmeras qualidades dessa mulher através de um acróstico. É muito rico. Cada verso traz uma letra do alfabeto hebraico, né? E listando sobre ela. É uma homenagem às mulheres. Quem fala que a Bíblia é machista, né, ultrapassada, está enganado. Porque a Bíblia sempre falou a respeito das mulheres. Jesus deu ênfase no seu ministério, deu ênfase às mulheres. Os apóstolos também. Existem textos de proteção à mulher na Bíblia. Vocês sabiam, irmãos? A Bíblia não é machista. A Bíblia é justa. Porque ela é a palavra de Deus. Então, olhando para esse texto aqui, eu li ele várias vezes, né? Ele é maravilhoso, né? Ele vai destacando os atributos da mulher virtuosa. E existe aqui pelo menos 10 virtudes dessa mulher aqui. 10 virtudes, pelo menos, né, que eu consegui ver aqui. E se a gente ler, a gente vai achar mais, né? Embora o tônico do assunto aqui, ele seja falar sobre a sabedoria dessa mulher. Sabedoria no livro de Provérbios, o irmão já sabe quem é, né? Mas todavia, existem outros atributos que vai sendo citada aqui. A Bíblia, ela é muito vasta, né? Nos ensina sobre finanças. Você sabia que existe 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre finanças? É muita coisa, não é? Porque é um assunto intrinsecamente ligado à vida do ser humano. Até a salvação envolveu dinheiro. Porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, irmãos, isso aqui esse capítulo aqui de Provérbios, vale a pena estudar ele, né? Debruçar sobre ele. E Jesus, interessante que Jesus, ele vai, ao todo, ele vai contar aproximadamente 30 parábolas ou mais, né? E muitas dessas parábolas, em muitas delas, Jesus vai citar dinheiro. Vai mandar Pedro pagar imposto, né? Vai mandar Pedro pescar um peixe lá, dentro da boca do peixe tinha dinheiro para pagar o imposto dele, de Pedro. Quando perguntaram para ele se era lícito pagar tributo a César, ao imperador, ele pediu uma moeda, né? De quem que é esse rosto aqui, essa esfinge? Aí eles, de César. Então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Um dia eu vi um cidadão no Jô Soares, ele falou que Jesus foi morto porque ele não pagava imposto. E que ele incitava os discípulos a não pagar imposto. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque não é verdade. Jesus sempre ensinou pagar tributo, andar direito com a sociedade. Jesus é o maior exemplo que nós temos, né? Então, irmãos, acho que em 13 parábolas, né, que Jesus vai falar sobre dinheiro, das 30 parábolas que ele vai contar, e quase tudo na nossa vida, vocês já perceberam que depende de dinheiro? Quase tudo. Quase tudo. Se eu quero ter um plano de saúde, precisa de dinheiro. Se eu quero me locomover, pegar o carro, fazer uma viagem, tem que ter dinheiro. Se eu quero comprar alguma coisa no mercado, pegar alimento, eu preciso de dinheiro. Tudo, sapato, vestimenta. Não há possibilidade, luz, energia, né? Tudo precisa de dinheiro, envolve dinheiro. Eu estava falando para a Pamela esse dia dentro do carro, que os homens criaram um sistema que é uma armadilha para eles mesmos. Já perceberam isso?
que o sistema que os homens criaram é uma grande armadilha? Porque eles começaram a trocar primeiro alimentos entre si, só o necessário, depois foi se criando um sistema, e esse sistema foi fechando o cerco, e hoje o dinheiro, ele é claro que já era assim, mas exacerbou. O dinheiro hoje ele manda no mundo, né? Manda no mundo. Infelizmente é assim. E as finanças, irmãos, elas estão muito relacionadas com a nossa vida, né? Nós precisamos colocar em ordem. Vamos dar uma olhada num texto? Deuteronômio 8:18. Dinheiro no bolso é bênção, né? Ele é um bom servo, irmãos, mas não é um bom senhor. Se o dinheiro mandar na nossa vida, nós estamos perdidos. Como diz ali? Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar a sua aliança, o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Está falando de dinheiro aí, está falando de dízimo, né? De pessoas que, antes de fazer qualquer coisa, ele entrega o seu dízimo. Lembrar de Deus. Alguém pode pensar, mas Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Deus é o dono de tudo. Mas o que Ele olha em nós é a nossa fidelidade, a prioridade, a primazia que nós temos para com Ele. Ageu 2:8, vamos ler também. Irmãos, o dinheiro no bolso é uma benção, mas dinheiro no coração é maldição. Sabiam disso? E o apóstolo Paulo, ele diz assim que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. De quem é? Dele. Perceberam que o reino mineral não foi entregue a Satanás? Todos os outros reinos foi entregue a ele, no dia que o homem caiu lá no Éden. Mas esse aí não. Deus segurou. É claro que tudo é de Deus, né? Tudo. Mas a Bíblia está mostrando que há uma coisa muito profunda nas questões das finanças. E nós precisamos aprender a administrar. Pessoas compulsivas, gasta demais, compra demais, né? Nunca está satisfeito com nada. Isso é uma doença também, né? Já está provado pelos especialistas que tem pessoas que, se ela não comprar roupa, calçado demais toda hora, né? Um dia eu estava vendo uma mulher sendo entrevistada, uma mulher rica, e a repórter falou, mas você está parecendo centopeia? Quantos pés você tem? Ela tinha 118 pares de sapato. E ela falou, vou comprar mais 3 essa semana, porque já tá pouco isso daí. Fora os que eu já dei embora. Então, irmãos, quer dizer, é um consumismo. Os irmãos já pensou se essa mulher pegasse pelo menos um 10% desse dinheiro que ela está gastando com sapatos e ela desse para uma pessoa pobre, fizesse comprar cestas básicas, roupa para quem está passando frio, né? Os irmãos já pararam para pensar isso? Como essa mulher aqui faz, ela estende a mão ao pobre. A mulher virtuosa é rica aqui. Ela é rica. Ela é empreendedora. Ela traz comida de longe, né? Como um navio mercante. Fiquei pensando aqui, irmãos. A minha mãe, ela tinha muitos defeitos. Talvez eu nem possa enquadrar minha mãe aqui dentro dessa lição aqui de mulher virtuosa plenamente, não. Eu sou justo, irmãos. Só que a minha mãe, eu fiquei pensando que a minha mãe, ela fazia esse papel aqui, ó, de navio mercante. Porque ela separou do meu pai e eu tinha 2 anos. Minha irmã um pouco mais e meu irmão, que é o mais velho, já tinha 14 anos. E ela trabalhava nas casas. Ela ia lavar roupa, passar roupa, e às vezes ela trabalhava em hotéis. E quando ela vinha, ela ganhava alguma coisa. E ela vinha. Às vezes não tinha dinheiro para pegar circular, porque o dinheiro já estava contado, e ela trazia as coisas pesadas. Como essa mulher faz aqui? Porque ela trazia alimentos para nós. O navio mercante, a mulher virtuosa. Porque na cultura judaica dos tempos bíblicos, o provedor não era o homem, o provedor era a mulher. Devia voltar esse negócio, né? Mas infelizmente hoje não é, né? Felizmente.
Mas na cultura lá judaica antiga, o provedor era a mulher. Por isso que se uma pessoa tivesse brigando, dois homens, e eles matassem uma mulher nessa briga acidentalmente, ele tinha que pagar uma indenização gigantesca, porque aquela mulher era a provedora da casa. Interessante, né? Pois bem, então aqui, dinheiro no bolso é uma benção, mas no coração... Então vou mostrar para vocês aqui, alguns atributos, algumas verdades que nós podemos aprender com a mulher virtuosa, que estão dentro do contexto aqui que nós lemos. Primeiro, essa mulher não come o pão da preguiça. Não, essa aqui não. Olha o verso 27 do capítulo 31. Diz assim: ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela trabalha, e trabalha muito. Mas ela não é rica, essa mulher? Pelo que nós lemos aqui na Bíblia, ela é rica. Mas assim mesmo ela trabalha. Porque ela administra tudo aquilo que cabe a ela na sua casa. Ela é uma mulher muito empreendedora, né? Não come o pão da preguiça. Os irmãos sabem aonde que... O único lugar onde o trabalho, ou melhor, a vitória não, deixa eu ver se eu lembro a frase aqui, é uma frase muito interessante. Os irmãos sabem, o sucesso, vocês sabem quando que ele vem, o único lugar que o trabalho vem depois do sucesso? Vocês sabem? No dicionário. O trabalho só vem antes do sucesso, só no dicionário. Só. O trabalho vem vem depois do sucesso, só no dicionário, né? Porque é invertido. Tem que trabalhar primeiro para depois vir o sucesso, em todas as áreas. E essa mulher, o texto diz que ela olha todos os caminhos. Como que está nessa tradução aí? Põe ali, por favor, é 27, né? Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Quer dizer, ela sabe que ela precisa estar atenta para que o governo da sua casa esteja sustentado, de pé. Ela faz aquilo que é necessário. Ela não transfere a responsabilidade para outra, de forma alguma. Irmãos, hoje eu estava refletindo sobre isso. Transferir a responsabilidade. Quando nós transferimos a nossa responsabilidade de qualquer coisa para os outros, nós nunca vamos amadurecer. Nunca. Jamais. Enquanto nós tivermos oportunidade de transferir algum tipo de responsabilidade para outrem, nós não amadurecemos. Enquanto eu tiver a oportunidade que alguém coloque peixe para mim no prato, eu jamais vou aprender a pescar. Isso aí é uma verdade basilar. Não adianta. É por isso que tem pessoas que eles estão sempre praticando os mesmos erros, porque sempre vai achar alguém que vai apoiar o erro que ele cometeu. Sempre. E essa mulher, ela sabe, o governo tem que ser, tá sobre os meus ombros. O que cabe ao meu marido é para ele. O que cabe a mim eu tenho que fazer. Ela sabe disso. O problema é que nós vemos hoje que também há uma confusão muito grande, porque os casais não estão mais se entendendo naquilo que é para o homem e naquilo que é para a mulher. Estão invadindo o espaço nesse sentido, né? Um do outro. Às vezes o que é para a mulher fazer, o homem está fazendo. Lembra daquela história lá que o Paulo Júnior conta? Tem um barulho no quintal lá, o marido pega e manda a mulher ir lá, ela vai lá com a vassoura. Ao invés dele ir lá ver o que é, ele manda ela, né? Aí ela volta. Ele pergunta assim: resolveu, bem? Ela fala: resolvi. É isso, irmãos, que está acontecendo. Uma inversão de valores. Essa mulher aqui não, ela sabe qual papel cabe a ela. Pergunta para todos nós. Nós sabemos qual o papel que nós temos dentro do casamento? Até onde nós podemos ir, até onde nós temos que parar? Há uma linha, né? Que a gente precisa respeitar. Bom, vamos caminhar mais um pouco. Mais um texto. Salmo 128, verso 2.
Olha lá. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Ele está falando aqui, é um dos salmos para a família, né? Bem-aventurado. Se você colocar o verso 1, por favor, Danilo. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então os irmãos percebam o verso 2, que comer do trabalho das suas mãos. Isso aqui é muito sério. Tem um texto de Provérbios que alguém manda o preguiçoso ir trabalhar. E ele fala assim, tem um leão lá fora, na estrada. Não dá para ir. Tem um leão lá. Como que eu vou passar? Então aqui, ó, não existe, irmãos, maneira de ganhar dinheiro fácil. Quando aparecer isso, irmãos, lembra de um tempo atrás aí, acho que foi logo que eu cheguei aqui em Colina, um tal de Telex Free, que começou a virar uma febre aí. Teve pessoa que foi quase preso, crente, viu, lá em Barretos, só que eu conheço, quase foi preso, porque a Polícia Federal descobriu que aquilo lá era um sistema de pirâmide. É crime contra o patrimônio financeiro, contra as pessoas, contra as finanças. E o dia eu estava em casa, chegou uma pessoa lá, de Barretos, e falou para mim, rapaz, descobri uma mina de ouro. Onde que é? Você precisa participar. Mas o que é? É isso aqui, ó. Aí eu falei para ele, me desculpa, mas eu não entro nisso daí. Isso aí é pirâmide. Não tem nada de pirâmide, não. Demorou poucos dias, o negócio estourou. Sabe quem que ganhava o dinheiro fácil? Só os que estavam no topo da pirâmide. Os de baixo, só prejuízo. Em 2012, logo foi quando eu cheguei aqui, eu fui em Linhares, lá no Espírito Santo, conheci um irmão lá que já estava envolvido com isso daí. Eu ainda falei para ele, isso aí é pirâmide, irmão, porque nasceu lá no Espírito Santo, né? E ele falou que não era pirâmide, e depois descobriu-se que era. Então, irmãos, quando apareceu um negócio só ganhar dinheiro fácil, nas redes sociais tem, né? De vez em quando você vê lá um negócio, quer ganhar dinheiro fácil? Hã? É vírus? Eu nem sabe, tá vendo aí? Ó? É vírus. Clica lá para ver. É pior do que o coronavírus. Não tem como ganhar dinheiro fácil. Não existe essa possibilidade. De modo lícito, não. Então, precisa pensar, né? Sobre isso daí. Primeiro, então, ela não come o pão da preguiça. Essa mulher, ela é muito elogiada. Ela trabalha em casa e fora de casa. Em casa e fora da sua casa. Ela cuida da sua casa, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é administradora, gestora, né? Sabe administrar. Porque tem mulheres que ela faz um papel muito bom em várias áreas. Às vezes ela não é uma boa esposa. Às vezes é uma boa esposa, mas não é uma boa mãe. E assim por diante. Então tudo isso é um conjunto, é multifatorial. Precisa ser trabalhado. Ninguém é perfeito, irmãos. Nós vamos falhar a todo momento. Mas quando nós atentamos para os conselhos bíblicos, nós procuramos aprimorar cada dia, melhorar. Então, olha o que diz a Bíblia no verso 13, 14 e 15 de Provérbios 31. Ó. Vou ler de novo aqui. 13, 14 e 15. Ela busca lã e linho, trabalha de má vontade? Boa vontade. Essa mulher, ela trabalha de boa vontade, né? De boa vontade. De vez em quando em casa, eu vou falar aqui, eu sei que a irmã Roberta não vai ficar inchada, né? De vez em quando eu falo para minhas filhas, longe dela, vocês precisam valorizar a sua mãe. Falo isso para você, porque a sua mãe é uma mulher virtuosa, ela cuida de todos nós, né? Ainda está cuidando da neta ali agora também, cuida da casa. E tudo que você fala para ela, não, pode deixar, eu vou fazer, não vai te dar trabalho? Ela fala, não, trabalho é doença. Eu sempre estou falando para minhas filhas, honrem a mãe de vocês, porque ela é uma mulher virtuosa. Porque, irmãos, cuidar da casa não é fácil. Eu posso pegar minha neta ali no colo, posso levar ela, às vezes até dar uma mamadeira, mas eu não sei cuidar de criança. Eu não tenho essa habilidade para cuidar de criança. Mas a mãe, né, e as avós, elas têm. E também a maneira com que elas cuidam, né?
A mulher já tem isso mesmo, é dom da mulher, não adianta. Então, valorize. Se a sua esposa é uma mulher virtuosa, valorize ela. Olha o versículo 14. Ela é como navio mercantes, traz de longe sua comida. Ela se levanta enquanto ainda é noite, quer dizer, de madrugada, né? Dá mantimento à sua casa e uma porção à sua serva. Olha que interessante, irmão. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida de todos os afazeres, mas ela não se esquece de cuidar das funcionárias, das empregadas, as pessoas que trabalham na casa dela. Servo aqui, nesse contexto, vocês sabem o que é? Escravo. Ela cuida dos escravos. Que mulher virtuosa, hein? Cuidar dos escravos. Então, ela tem muitas lições para nos ensinar, né? Vou falar para os irmãos algumas frases aqui das pessoas que não gostam de trabalhar. Nunca deixe para amanhã o que se pode fazer depois de amanhã. Sabe que às vezes eu falo para o Danilo, conversando com ele, eu falo: Danilo, eu não sei como que você aguenta. O Danilo fala para mim que às vezes ele levanta 4h30, 5 horas da manhã, né? E todo dia, né? Vai até 7 horas. E às vezes ele está aqui na igreja, os irmãos veem que ele vai atender o telefone ali fora. O que será que é, hein? Eu não sei como que ele aguenta, né? E um dia a avó dele falou para mim, ali, ela falou assim: pastor, falar baixinho aqui para o senhor sabe que o Danilo, ele tem os defeitos dele, mas o senhor sabe que ele é muito trabalhador, né? Eu falei: sei. Ele trabalha, puxou a mãe, ela falou. Porque, irmãos, vocês prestaram atenção nessa frase aqui? Tem uma frase que diz assim, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas essa frase aqui é diferente. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Protelando, né? Protelando. Vamos ler um texto. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Porque a formiga vai atrás da provisão, né? Eu estava ouvindo uma certa feita, num dos estudos bíblicos que eu participei, sobre um fazendeiro. Ele comprou uma fazenda, estou indo para o fim já. Ele comprou uma fazenda, e era uma fazenda bem grande. E aí ele chamou o capataz, o rapaz que trabalhava com outro dono. E a fazenda que ele comprou, ela tinha fama de ser improdutiva. Aí ele chamou o capataz, o administrador, e falou: escuta, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Essa fazenda, dá para se colher feijão aqui nela? O capataz falou: não, infelizmente não dá. E arroz? Também não. E soja? Não, também. Não. Dá para escolher café então? Não. Café também não. Trigo, milho, alguma coisa que será possível que se eu plantar alguma coisa que não vai colher? Aí o capataz falou: ah, sim, se o senhor plantar, o senhor vai colher qualquer coisa que o senhor plantar. Entenderam? O problema é que o dono anterior não plantava, por isso que ele não colhia. Nós não podemos querer semear, irmãos, colher o que nós não semeamos. Então é isso aqui, mais um texto. Provérbios 10:26. Nunca ore, irmão, vou dar um conselho aqui para todos nós. Não ore por uma semente que não foi plantada, viu? Nunca faça isso. Como vinagre para os dentes. Você já colocou vinagre nos dentes? Terrível, né? Olha lá, ó. Fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Fumaça para os olhos. Vinagre nos dentes. Eu trabalhei muitos anos na comércio, farmácia, né? E às vezes eu trabalhava com pessoas que iam na igreja.
E sabe o que eles falavam para mim? Eu não quero nem saber disso daqui. Eu vou fazer o menos possível, trabalhar o menos possível. Eu quero é o meu no final do mês. E o patrão, não vou nem falar o que eles diziam, né? Crente. Chegava às vezes remédio, medicamento, as caixas de medicamento, e eu nunca fui de deixar lá, eu já ia guardando. Aí eles falavam assim: ah, você está de brincadeira, você já pegou isso daí para fazer? Larga isso daí, rapaz, deixa aí. Qualquer coisa a gente fala que estava atendendo o balcão, não deu tempo para guardar. Entenderam, irmãos? Então, nunca vamos orar por uma semente que não foi plantada. Como aquele testemunho que eu dei para os irmãos de uma igreja que eu preguei lá em Tupã. E quando eu estava terminando de pregar, o pastor bateu nas minhas costas e falou assim: agora o senhor ora para as pessoas ir lá no banco e passar o cartão lá e pegar dinheiro. E Deus vai mandar dinheiro lá. Eu falei para ele: ora o senhor. Eu não vou orar não. Como alguém pode querer colher uma coisa que ele não plantou? Como pode? Então, irmãos, pense nisso, né? Orar por pessoas que ficam a vida toda zombando da igreja, zombando de Deus, escarnecedores, né? A gente ora por misericórdia, porque não é fácil, né? Orar por uma coisa para que você colha e eu colha algo que eu não plantei, muito difícil. Último tópico para nós terminar hoje. Essa mulher, ela é excelente investidora e empreendedora. Verso 16, Provérbios 31, verso 16, diz assim, ó. Ela considera um campo, quer dizer, ela analisa, né? Ela não vai comprando de cara também. E o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então significa que ela vai fazendo, ela é empreendedora, ela vai fazendo o negócio, vai sobrando dinheiro, ela vai tendo lucro, ela vai investindo. Mas antes dela comprar, ela analisa para ver as possibilidades, se as finanças dela vai dar, se aquilo que ela tem é como uma caixa de água, uma caixa d'água. Se você colocar um cano que sai mais água do que aquele que entra, o que vai acontecer? Vai esvaziar a caixa d'água. Ela analisa tudo isso. Então ela é uma mulher, ela não somente se desgasta, né? Ela não somente se desgasta para ganhar, mas ela investe também, ok? Ela é uma pessoa que ela investe o dinheiro. Tem pessoas que só trabalham também, né? Só trabalha, não investe em nada, não tem a capacidade de fazer uma viagem, não tem a capacidade de ter um lazer, porque ele só quer ajuntar, guardar. Passa a vida passou, ele envelheceu e ele não conhece nada, nunca foi numa praia, nunca foi num lugar, não fazer uma viagem, nunca foi. Trabalhei para um senhor lá em Jabuticabal, ele tinha 2 farmácias. E um dia conversando com ele, ele falou para mim assim: você sabia que nós não conhecemos praia, eu e minha família? Não conhecemos o mar, não conhecemos hotel, e ele tinha condição, viu? Não conhecemos isso, ele estava falando aquilo, mas assim, se gabando, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para esse homem aqui? Minha vontade era falar algumas coisas para ele, mas eu falei, bom, como eu sou funcionário dele, né? Eu disse para ele: o senhor não conhece, mas por que o senhor não conhece? Sabe o que ele respondeu para mim? Porque eu gosto muito de trabalhar. E a minha vida e dos meus filhos, da minha esposa, é trabalho. Esse é o contrário do preguiçoso, né? Esse está no outro extremo. Ele trabalha, só que ele não sabe aproveitar o que Deus colocou na mão dele. Infelizmente, quando ele estiver no leito de morte, ele vai falar assim: queria ter aproveitado mais. Se der tempo dele falar, né? Bom, então essa mulher aqui, não existe desperdício no que ela faz. Vamos ler mais um texto. Mateus 25, a partir do versículo 14. Olha aqui, 25, 14. Porque o reino do céu é como um homem. Mateus 25, 14. Porque o reino do céu...
25:14? Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. E cada homem segundo as suas habilidades, em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos, negociou com ele, e fez outros 5 talentos, 10 no caso, né? Dobrou. Da mesma forma o que recebeu 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra, escondeu o dinheiro que era dele, do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo. Ele vai voltar, viu, irmãos? Ele vem e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Isso aqui é um princípio: quem não é fiel nas coisas pequenas, jamais será fiel nas coisas grandes, nunca será, né? Entra na alegria do seu Senhor, do teu Senhor. Chegando aquele que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria, na tradução de vocês está no gozo do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro. Olha aqui, transferência de responsabilidade. Ele não assumiu o erro dele, ele está transferindo para o Senhor. Já começou a justificar, né? Sabendo que o Senhor é um homem duro, que colhes onde não semeia e ajunta onde não espalha, e receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que está aqui o que é teu. Respondeu o Senhor e disse: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, ou aos banqueiros, na tradução de vocês aí, e então na minha vinda teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o a outro que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Está falando do reino de Deus aqui. Aquilo que nós temos oportunidade de fazer, que Deus entrega nas nossas mãos, porque sabe que nós temos um talento, nós temos habilidade para fazer e nós não fazemos. Aí depois nós queremos transferir a responsabilidade. Perceberam? Então, irmãos, isso é muito sério. Quando nós investimos no reino de Deus, nós jamais ficaremos sem receber, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você estiver investindo qualquer coisa no reino de Deus, ainda que seja um copo d'água que você traz aqui na frente, pode descansar. Os homens podem tentar te ludibriar e pode até deixar de te pagar, né? Às vezes você pode trabalhar, laborear debaixo do sol, enfado e canseira, e às vezes o teu patrão falar: não vou te pagar, porque você não merece. Mas Deus não vai fazer isso não. E a balança de Deus é justa, precisa. Se você estiver lançando uma semente no reino de Deus, pode esperar, Deus tem o galardão para te entregar, com certeza. E terminando, quando a gente enterra o talento que Deus nos dá, nós estamos dizendo para Deus assim: eu não quero ser útil em nada na sua obra, eu não quero. Ou às vezes pensa que está fazendo para agradar o homem, né? Para os homens. Lembra daquele testemunho que eu dei aqui? Vamos orar. Daquele irmão lá em São Paulo, que ele levava água para o pastor. Lembra, irmão Alexandre, disso daí? Ele levava água e entregava lá quando o pastor estava pregando. Igual aqui, ó.
Todo dia ele fazia, todo o culto. E um dia o pastor viajou e deixou um presbítero dirigindo o culto. Eu conheço esse irmão, o que era presbítero, porque hoje ele é pastor presidente lá em Fernandópolis. E naquele dia, sabe o que aconteceu? Estava um dia bem frio. O irmão não levou a água. Não levou a água. E quando porque o pastor não estava lá. E quando terminou, esse irmão que hoje é pastor chamou ele. Falou: irmão, por que o senhor não levou a água lá para mim? O senhor esqueceu? Ele falou assim: não, é porque hoje não precisa, está frio. Aquele homem, irmãos, estava na igreja há mais de 15 anos. E ele não sabia por que ele levava a água lá. Ele estava levando a água porque ele estava tentando agradar o pastor. Perceberam? Então isso é muito sério, né? Nós temos que ter planejamento nas finanças. Pensar. Vamos ler mais um texto. Lucas 14, 28. A necessidade que nós temos e as promessas que a Bíblia tem para nós, escute isso que eu vou falar que é sério, é para suprir a nossa necessidade. As promessas que tem aqui na Bíblia é para suprir as nossas necessidades e não alimentar os nossos sonhos. Nunca. É para suprir as nossas necessidades. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Dá para comprar? Está dentro das finanças? Não vai ultrapassar a margem de segurança? Não vai gastar mais do que entrou? Pensa nisso. Não é? Vamos pensar nisso. E mais um texto para terminar. Provérbios 13, 22. 13, 22. E quem puder também, né? É difícil hoje, mas quem puder ter uma caderneta de poupança, guardar um pouco de dinheiro para cada mês, é bom. Porque pode surgir uma enfermidade, uma emergência, e aí tem algum dinheiro lá sobrando. Não é que é sobrando, é uma reserva, né? O homem de bem deixa uma herança aos filhos, de seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Perceberam? Para quem que vai a riqueza do pecador? Para o justo. Agora, o homem justo, ele deixa uma herança para os seus filhos. Alguma coisinha, irmãos, alguma coisinha, ainda que seja pouquinho, Deus dá ao seu justo para que ele deixe para os seus filhos. Se bem que eu estou falando de herança agora, mas a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o legado, que é aquilo que, herança é o que nós deixamos para os outros, legado é o que nós deixamos nos outros. Você pode dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Glória a Deus.